Bom, gente, vamos lá. Último encontro hoje. A gente, acho que foi no segundo encontro que nós trouxemos essa coisa de você trazer o corpo para a roda, né? De se colocar de uma maneira inteira na formação. E isso, eu acho que eu já comentei com vocês, é uma coisa que a gente usa principalmente com os adolescentes, mas também com as crianças, né? Essa coisa de ter uma sequência de movimentos ali, de exercícios que dão uma acalmada. Então, vou pedir para vocês, essa coisa de respirar também. Então, quando a gente fala de meio ambiente, a máxima, né, da educação ambiental é essa coisa do cuidado de si mesmo, dos outros e do mundo. Então, vamos lá recuperar essa coisa de cuidar da gente, né? Então, vou pedir para todo mundo sentar com a coluna bem retinha e respirar, gente. Uma coisa que a gente faz muito na yoga é inspirar contando até 3, por exemplo, e expirar contando até 6. Ou inspirar contando até 4, expirar contando até 8. Então, a gente enche bem o pulmão e solta bem devagarinho. Isso dá uma energizada e uma acalmada ao mesmo tempo. Até os batimentos cardíacos diminuem. É muito interessante. Então, vamos lá? Fazer 3 vezes isso, gente. Quem conseguir inspirar até 4, melhor. Inspira contando até 4, expira contando até 8. Vamos lá? Mais uma vez, todo mundo. Inspira contando até 4, expira contando até 8. Mais uma vez, gente. Bacana? Agora vamos fazer aquela massagem aqui no ombro. Todo mundo segura no ombro e aí quando vai para trás enche o pulmão, ó. Faz um círculo para frente, solta o ar. Faz o círculo mais amplo possível. Vocês vão ver como a gente acaba massageando o ombro. Então, para frente, solta o ar. Para trás, enche o peito de ar. Vamos lá? Solta para frente. Enche quando põe para trás o braço. Olha como esse movimento dá uma relaxada no músculo aqui do ombro, que conforme vai passando o dia, a gente vai ficando tenso e ele vai ficando cada vez mais enrijecido, né? Bacana. E aí, para finalizar, vamos mexer um pouquinho o pescoço. Então, tomba a cabeça para o lado direito, e aí vai para trás e faz o círculo até chegar do lado direito de novo. Aí, quando chegou, volta, faz para o outro lado. Tomba para frente, faz de novo lá para trás e para do lado direito. Mais uma vez para os dois lados. Faz primeiro para trás. Mais devagarzinho, sentindo o peso do pescoço, peso da cabeça, massageando o pescoço. Aí, quando chegou do lado, volta, faz ao contrário. E é isso, gente. São coisas tão simples, mas que despertam a atenção para a importância do cuidado com o corpo, né? De estar relaxado, de estar inteiro naquele momento. Então, é uma coisa muito bacana para a gente levar para a sala de aula. Boa noite para quem chegou por último. A gente acabou de fazer um momento de relaxamento aqui, de colocar o corpo na roda, de cuidar da respiração, cuidar de distensionar, para agora, então, a gente começar com o conteúdo do nosso. Não que isso também não seja conteúdo, né? Mas dar continuidade ao conteúdo do encontro.
A gente sempre traz uma atividade para fazer o acolhimento, e hoje a gente tem um vídeo curtinho, mas bem interessante. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que fez as outras vezes. Vou pedir para vocês assistirem e destacarem o que chama atenção. Bem curtinho. O que chama a atenção de vocês? Eu acho que o respeito pela diversidade, né? Pela natureza, pelo mundo, né? É uma outra forma de enxergar. Você enxerga de outra forma, você cuida, você ama, você se dedica. Bacana. O Edson colocou: nosso olhar ao mundo muda tudo, que os animais não são recursos. Quando você começa a incorporar aquilo que você aprende, você vira vegetariano, que nem eu. acaba não vendo mais comida no boi. Não tem jeito. Mas é isso, é uma questão de ver de outra forma, né? Quem mais gostaria de comentar? Nosso olhar ao mundo muda tudo, a forma como a gente vê muda tudo, é isso mesmo. Eu acho que uma coisa bacana para chamar a atenção, essa coisa que aparece logo no começo, né, que a maneira como vemos o mundo molda a maneira como a gente trata o mundo. Isso tem muito a ver com que tipo de educação ambiental a gente pratica, né? Se é uma coisa só de despejar conhecimento, e muitas vezes conteúdos que são difíceis de digerir, né? Você virar muitas vezes a gente vê crianças de primeiro e segundo anos do fundamental tendo informações do tipo: a crise do clima vai fazer acabar com a comida e acabar com a água e o mundo vai ficar impossível de viver. Quer dizer, o que adianta você passar isso para uma criança de 6, 7 anos, né? Assim, é desesperador, e o quanto que isso produz de fato, de coisa boa aí, né? De comprometimento com o cuidado e tudo mais. Então, essa coisa de ver o mundo de uma maneira, acho que eu puxo esse fio por conta da maneira de ver o mundo, né? Então, se com as crianças mais novinhas a gente trabalha essa questão de ver a diversidade de vida, a beleza que tem na natureza, a importância da natureza para a qualidade de vida de todos os seres, né? Na perspectiva do ar, as contribuições para o ar, contribuição para a disponibilidade de água, contribuição para equilíbrio do clima, para a produção de alimentos. Gente, é uma infinidade de coisas boas, né? Então, eu acho muito mais coerente, muito mais produtivo, com as crianças menores, a gente trabalhar a beleza, a importância, construir vínculo, construir laços de afeto, de respeito com a natureza, para depois, quando elas estão um pouco maiores, aí sim a gente começa a contar de uma forma mais crua, né, a situação do planeta. A gente tem até uma questão de saúde mental aí, que é a ansiedade climática, né, a ansiedade ambiental, que é essa coisa das informações sendo passadas de uma maneira difícil de digerir, né, especialmente para crianças muito pequenas. Então, é bacana ter esse cuidado, né, estar atento a isso. E essa maneira como a gente vê o mundo, acho que o grande foco é entender
que mudar um pouco essa visão absolutamente antropocêntrica, né? Onde o ser humano é o senhor do universo e tudo gira a favor da vida do homem e da mulher. Não, não é assim, né? Tem uma imensidade de espécies que convivem com os humanos, né? E que têm igualmente direitos de viver. E aí, quando você destrói esse equilíbrio, você acaba comprometendo a vida da humanidade toda. Então, acho que a gente tem só esse pequeno desafio de construir uma maneira construtiva, uma maneira produtiva, uma maneira amorosa, cuidadosa, calcada em valores, né, dos nossos alunos verem o mundo e se colocarem dessa maneira. Se eu, muito pequeno, entendo que o mundo já está perdido, que a gente não vai conseguir resolver a questão das mudanças climáticas, da emergência climática, e que tudo vai colapsar, que estímulo eu tenho para me engajar na busca de transformação, de proteção? Agora, se eu construo um laço afetivo, amoroso, cuidadoso com o planeta de uma maneira geral, com a natureza, com a humanidade também, e aí depois eu tenho essas informações do caos chegando, eu tenho muito mais estímulo, muito mais força para enfrentar tudo isso. Não sei se vocês concordam com isso que eu estou falando. Se não concordar, por favor, sou todo ouvidos. Faz sentido isso para vocês? Da gente construir primeiro uma relação de vínculo e depois trazer os problemas pensando nas faixas etárias? É alguma coisa que faz sentido para vocês, isso que eu falei? O Edson respondeu que sim. Luciana, você quer falar? Com você. É que você falou esse vínculo. Hoje aconteceu um fato no parque, agora à tarde. As crianças estavam no parque e apareceu uma abelhinha, né? Uma abelhinha sem ferrão. E aí foi uma gritaria, elas pegaram as panelinhas, que a gente coloca muita coisa não estruturada no parque, elas começaram a jogar na abelhinha. Aí eu vi o alvoroço, fui ver o que estava acontecendo. Aí cheguei perto, aí tinha uma abelhinha, e ela estava meio desnorteada, coitada, acho que já tinha sido atingida por algum brinquedo. E aí eu falei, não, calma, é uma abelhinha sem ferrão, ela não faz mal pra gente. A gente precisa das abelhinhas para a gente ajudar para produzir o alimento. Aí depois, na hora, eu falei uma coisa muito técnica, que tinha que ser mais específica, mas como não era a turma que eu estava acompanhando, eu depois falei com a professora para trabalhar isso aí, né? E aí eu peguei a abelhinha no dedo, coloquei numa árvore, no toco de árvore que ficou lá no parque, e aí as crianças foram brincar. Aí daqui a pouco a abelhinha voltou novamente, que acho que tinha algum cheiro doce ali, né? Aí o menininho, acho que foi o Enzo, falou assim, às vezes começaram, as outras crianças estavam chegando, crianças novas, começaram a gritar, calma, calma, é a abelhinha, a Pro falou que ela não tem ferrão, ela é nossa amiguinha. Olha então, só. eles aprenderam uma lição, né? Isso isso mesmo. Então, o vínculo já foi criado. Depois eles verem. Aí eu expliquei que quando tiver uma abelhinha amarela, que pode ser que ela é perigosa, para não pegarem, né? Mas aí fui falando que essa aí eu peguei para tirar dali, porque senão ela ia se machucar, ela estava perdida, né? Muito legal, muito bacana. Então, imagina vários momentos desses acontecendo em relação a vários elementos da natureza ao longo de todo o ano letivo. A gente, muda a forma dessas crianças olharem para a natureza, né? Aquela coisa, quem foi no encontro presencial sábado, aquela proposta do Massa de pedir licença antes de entrar, né? Se você faz barulho, você mexe, os bichos tendem a se afastar também, não vão ficar, né? Não vou te atacar, né? Então, essa relação de cuidado, de respeito com o meio, né, de não querer, o primeiro impulso, muitas vezes, que as crianças têm, mesmo adultos, é ir lá e pisar, matar, jogar alguma coisa, né? Porque tem bicho. Mas olhar para os bichos, e acho que o Alcides, professor, o Eramirim, que esteve conosco, também transmite muito essa coisa do respeito, né? Do respeito com a natureza, do respeito com a vida. Acho que é um valor que a gente precisa recuperar e é a essência do trabalho da educação hoje, talvez seja passar por aí, né? Tem um dos vídeos que a gente passou para vocês nos primeiros encontros, que fala que a inovação hoje é termos escolas mais verdes e não
mais tecnológicas, né? Porque essa relação da humanidade com o planeta é alguma coisa que, se não acontecer uma virada, a gente acaba não conseguindo mais, né? Chega num ponto que não consegue mais voltar. Mas hoje a nossa pauta vai ser explicitar, né, trazer à tona diferentes conteúdos do currículo, né, que dialogam com uma mini floresta. Então, a hora que a gente tem, vocês receberam os kits, vocês vivenciaram o plantio, plantar a mini floresta na escola, quais são os fios que a gente pode puxar de conteúdos que a gente já tem que abordar normalmente, mas que a gente pode fazer a partir da mini floresta, né? Aproveitando aquele equipamento pedagógico que vai ter ali na escola, que fios eu posso puxar, que exemplos de atividades a gente pode pensar para trabalhar a mini floresta pedagogicamente. Então, vou compartilhar minha tela. Do mesmo jeito, vocês podem levantar a mão, o Plínio me avisa, ou escrever no chat se vocês tiverem algum comentário, ou alguma colocação para fazer. Então, vou ocultar isso aqui para tirar essa barrinha. Então, vamos pensar em que transformações a gente provoca quando a gente planta uma mini floresta na escola. É bacana fazer a gente se fazer essa pergunta primeiro, e também fazer essa pergunta para os alunos. Eu acho que é uma possibilidade de começo de conversa a respeito delas. E aí a gente vai pensando aí todas as mudanças que a gente vai provocar ao plantar, né, nesses 3 ou 5 metros quadrados, aquela célula de Mata Atlântica, né, aquela mini florestinha de Mata Atlântica, esse bioma que cobria toda essa região. Então, uma das coisas é o solo. Né? Um solo que ele não tem cobertura vegetal, que ele não tem floresta, não é floresta, não são árvores que tem aqui nesse desenho, mas o que acontece com o solo é muito parecido. Né? Quando você tem um solo descoberto, desprotegido, sem matéria orgânica, o que acontece? As raízes das plantas não conseguem penetrar profundamente, elas penetram só até uma determinada profundidade e depois não conseguem mais. Se a gente vê a água também não penetra, boa parte dessa água escorre, e aí vai deixando cada vez mais compactada e pobre a superfície do solo. Se a gente tirar um quadradinho, perfurar esse solo e pegar um quadradinho do solo a uns 40, 50 centímetros, a gente vai ver que parece um dadinho, é uma coisa dura, compactada, uma laje. Por outro lado, aonde tem floresta plantada, o solo fica parecido com esse da imagem. As raízes de todas as plantas, tanto das árvores como das plantas companheiras, das plantas que compõem a floresta, elas conseguem penetrar profundamente, tem várias galerias com vários bichinhos, a água penetra, alimenta o lençol freático, em vez de escorrer pela superfície. E se nós formos observar um quadradinho desse solo a uma determinada profundidade, 30, 40 centímetros, a gente vai perceber o solo poroso, com o aspecto de uma esponja, né? Todo furadinho. Então, é um solo vivo, um solo com vida, um solo que possibilita a penetração da água, um solo que possibilita o desenvolvimento ideal das raízes. Então, quando a gente planta uma mini floresta e vai mantendo a cobertura vegetal ali, vai plantando essas sementes que vocês ganharam, vão produzir uma determinada massa ali verde. Vai se decompor, as folhas vão se decompor e vão alimentar o solo, mas é importante a gente estar sempre colocando, então, mais matéria orgânica para proteger essa florestinha. Então, por exemplo, tem grama que é cortada na escola, não deixa jogar fora, pede para deixar num cantinho, e aí vai todo mundo lá e pega essa grama e vai colocando entre as arvorezinhas. Isso vai formar uma camada de matéria orgânica que vai ficar muito semelhante à camada de matéria orgânica que a gente vê nas florestas mesmo. Você vê que numa floresta o solo nunca é nu, ele está sempre cheio, tem uma camada grande de folhas, galhos, cascas de frutinho, tem uma camada.
e mais para o fundo ela já está mais decomposta, já vira humus praticamente, e a parte de cima também desdecomposta porque caiu há menos tempo. Então, é essa cobertura vegetal que a gente tem que tentar produzir na mini-floresta. Por isso que não é a mini-floresta não é alguma coisa que vocês vão plantar e pronto, plantei, acabou, agora eu fico olhando de longe. Não, né? É uma questão de observar, ir colocando matéria orgânica e vendo como é que vai se transformando o solo naquele ciclo. Alguém está falando comigo? Não, só vou... Começou a dar eco. Nossa, Plínio, você consegue me ver? Estou falando 2 vezes? Parou. Que bom. Aí, falando na questão da permeabilização do solo, né? Quando o solo é cheio de, como a gente viu aqui, quando ele tem matéria orgânica, ele fica permeável. Muito diferente de um solo de uma área urbana, por exemplo. Se você for comparar um solo coberto com vegetação e um solo de cidade, majoritariamente impermeabilizado, com asfalto, você vai ver a diferença que faz isso para o equilíbrio, tanto para a questão hídrica como para a atmosfera. Então, num lugar que tem vegetação, 50% da água que cai penetra, metade infiltra mais superficialmente, metade tem uma infiltração mais profunda, acaba atingindo o lençol freático na maioria das vezes. Os outros 50%, só 10% escoa superficialmente. Os outros 40% evaporam, evapotranspiram, né? A transpiração das plantas junto com a evaporação. Então, olha só essa situação de uma vegetação. Aqui está escrito no material que a gente pegou, está escrito vegetação nativa, mas mesmo que não sejam árvores nativas, isso vai acontecer também. Quando a gente tem uma situação na cidade, olha que coisa triste. Da chuva que cai, só 15% infiltra. O restante fica impedido de infiltrar por conta da impermeabilização do solo. Desses 15% que infiltram, 10% fica ali retido na camada mais superficial do solo e só 5% infiltra profundamente. E dos 85% que sobram, mais da metade, 55%, escoa escorrega, né? Escoa pela superfície. E o que acontece com isso? Vai acumular em algum lugar, vai provocar enchente, vai causar danos à própria população. E 30% evapotranspira. Então, vejam só a diferença de uma área permeável e de uma área impermeável, de uma área com vegetação e de uma área sem vegetação. Então, quando a gente olha para o bairro e olha para aquela mini-floresta, a gente pode pensar que essa mini-floresta está sendo uma área onde a gente está favorecendo, além da recomposição do solo, também a infiltração de água, evitando, assim, um escoamento superficial e, portanto, o acúmulo de água e todo o problema que ele causa. Então, são informações que vão agregando valor, né, sentido para o plantio e cuidado da mini-floresta. Aqui eu gosto muito de trazer esse desenho, porque não são poucos os livros didáticos que a gente vê o lençol freático desenhado como um rio subterrâneo. Até a fala é recorrente dizer que o lençol freático é um rio subterrâneo. E aí aparece a terra, e aí termina a terra, tem água, muitas vezes com onda, e a rocha. Gente, o que segura essa terra acima da água? Não existe isso, é uma coisa imaginária, absurda. Né? Não existe água, rio, correndo abaixo do solo. O que existe é solo encharcado, que é muito diferente. Então, o que acontece? A água vai penetrando, encontra a rocha. No final, sempre vai ter uma rocha, né? A rocha é a mãe do solo, deu origem, anos e anos de intemperização, acabou produzindo o solo. Então, sempre embaixo do solo, você vai, em alguma profundidade, encontrar rocha. Então,
Então, a água penetra, encontrou a rocha, ela começa a encharcar aquele solo, ela não consegue escoar mais, e ela começa a se acumular, e, portanto, aquele solo vai ficando uma camada grande de solo encharcado, que aí acaba escoando para os rios e alimentando os rios. Então, é bem importante a gente não passar informação equivocada, porque os livros didáticos, muitos livros didáticos, nos induzem ao erro. Então, aqui a gente tem essas 3 rodinhas, você tem as manchinhas azuis, são manchinhas de água, né? E aí os espacinhos são os poros ali entre as partículas do solo. Então, numa análise do solo mais superficial, ele tem mais espaços com ar. Conforme você vai indo para o fundo, os espaços entre as partículas do solo vão ficando mais cheios de água. E aí, lá embaixo, você vai ter todos os espacinhos entre uma partículazinha de solo e outra cheio de água. Tanto é fácil a gente entender isso quando a gente pensa no poço. O poço ele é cavado, você não encontra um rio lá embaixo, e aí o balde, ou seja lá o que você tenha colocado, fica batendo, sendo levado pela correnteza, né? Que é aquelas ondas que aparecem nos livros didáticos. Não, você vai encontrar um lugar encharcado, que aí, conforme for fazendo o buraco, vai minar a água ali. Mas você continua com o barranco do poço, quer dizer, a terra continua ali, é só ela está encharcada. Alguém aqui já viu essas imagens que eu estou falando, do rio subterrâneo desenhado em livro didático? Não? Eu já vi um material na escola do Fundamental 2, eu cheguei a ver isso. Lençol freático com rio subterrâneo, isso. Né? Parecia que dava até para colocar um surfista lá. Eles faziam azul turquesa, assim, né? Aquelas ondinhas. É chocante. Tá errado, viu, gente? Não teria como o solo ficar parado, a terra, e aí o espaço para a água. Não funciona assim. Bom, uma outra forma de olhar para a floresta e ver valor nela é olhar para as árvores e pensar que as árvores elas são verdadeiras bombas que extraem a água do subsolo e dessas zonas encharcadas e levam essa água para a atmosfera. Então, dá uma olhadinha, olha, a raiz, esse desenho é bem didático, né? A raiz busca a água subterrânea, essa água no solo encharcado, leva pelas raízes, essa água sobe pelo tronco, até 60 metros, a altura que a árvore tiver, e pelas árvores, pelas folhas, as folhas transpiram. Então, por isso que a gente tem aquele fenômeno dos rios voadores, que são muito falados na Amazônia, porque é uma quantidade grande de árvores transpirando, começa a ter muitas partículas de água na atmosfera, e essas partículas de água são levadas pelas correntes de ar e acabam levando umidade, levando chuva também para outras regiões. E aí uma coisa bacana para fazer, não sei se vocês já fizeram, para que as crianças vejam que isso que a gente está falando de fato acontece, é pegar num horário bem quente do dia, colocar um saquinho plástico numa folha, num galhozinho com folhas, e amarrar. Aí continua fazendo a aula, fazendo as atividades, enfim, quando você volta lá com a turma, você vai ver que o saquinho está todo como se alguém tivesse assoprado nele e fica embaçadinho, né? Porque aquilo é umidade, né? É a folha que transpirou. Então, é muito bacana, quer dizer, quanto mais árvores a gente plantar, ou mais mudas a gente distribuir, se a gente tiver um viveirinho na escola, por exemplo, que as crianças produzindo as mudas, quanto mais a gente contribuir para que o bairro, a cidade, o país tenham árvores, mais a gente vai contribuir para que não faltem chuvas, para que as chuvas sejam regulares. Aqui é uma imagem que nos aponta também a questão da qualidade. Não é só que as florestas elas contribuem para melhorar a umidade, o ciclo de chuvas, mas também elas melhoram a qualidade da água. Por que elas melhoram a qualidade da água? Porque se elas conservam o solo, lembra que a gente viu lá atrás que o solo descoberto ele vai sendo lavado? Se ele vai sendo lavado, essa água vai acabar caindo, de algum momento ela vai acabar sendo levada para o rio,
e vai assorear, poluir, enfim. Então, se você tem uma floresta onde a água penetra e não escorre, você está conservando o solo e mantendo a qualidade dos rios. Se essas árvores, a floresta, libera vapor d'água, acaba ajudando a regular a periodicidade das chuvas. Se você tem esses dois eventos, você também tem a redução do custo de tratamento dessa água, porque se você tem a conservação dos solos, você vai ter uma redução do custo de tratamento dessa água, porque você vai ter que colocar menos produto químico ali, menos energia elétrica gasta para conseguir deixar aquela água potável. Então, aí tem um outro experimento que é bacana fazer, que é bem comum, não sei quantos de vocês já fizeram, que é esse das garrafas PETs cortadinhas com uma parte da garrafa, de outras garrafas, ali a pontinha da garrafa, você pode amarrar, como está aqui, na ponta da garrafa PET deitada, para coletar a água que sai. Então, eu sempre gosto de colocar alpiste, porque alpiste é um grão fácil de achar, e ele cresce rápido, fica parecendo um capinzinho. Então, numa garrafa, nas 3 você coloca a mesma terra, numa você planta alpiste, por exemplo, ou outra gramínea, na outra você coloca bastante matéria orgânica, palha, capim, por exemplo, seco, picadinho, coloca uma cobertura, e na outra não coloca nada. E aí o que vai acontecer? Quando você regar, a que tem grama vai ficar, que tem vegetação, a água sai limpinha, porque não arrasta o solo. Aonde tem matéria orgânica, vai sair uma água um pouquinho mais suja, porque vai arrastar um pouco, mas não muito, boa parte vai penetrar. E na outra, onde tem só terra, você vai ver que a água sai bem suja. Então, por que sai suja? Porque está carregando solo, levando embora o solo. Então, aonde tem a mini floresta, a gente vai ter a situação da primeira garrafa PET ali, da primeira situação. Um solo bem protegido não vai possibilitar ser arrastado, portanto, não vai poluir nada. Mas quando a gente fala em água potável, muitas vezes as pessoas não relacionam a água com a comida, né, com os alimentos. Então, essa tabelinha, ela ajuda a ilustrar muito isso. Se a gente contribui para que tenha mais água, tanto pela evaporação, evapotranspiração, como pela proteção dos solos, que a gente falou até aqui, se eu contribuo para ter mais água, eu também contribuo para ter mais alimento. Porque para produzir 1 quilo de açúcar, a gente consome 100 litros de água. Para produzir 1 quilo de carne, gente, 1 quilo de carne, 15 mil litros de água, porque você tem todo o período de desenvolvimento do animal aí e todo o processo. 1 quilo de frango, 6 mil litros de água. 1 quilo de cereais, arroz, aveia, trigo, 1.500, 1.500 litros de água. 1 quilo de frutas cítricas, limão, laranja, mexerica, 1.000 litros. E raízes e tubérculos, né, batata, cenoura, rabanete, enfim, 1.000 litros. Quer dizer, a gente plantando florestas, a gente está melhorando, aumentando, contribuindo para aumentar o equilíbrio hídrico e, portanto, também está contribuindo para a produção de alimentos. E aí, pensando também nos animais, né? Quando você tem uma mini floresta, você vai criar oportunidade de abrigo. Aí a gente tem vários passarinhos com filhotes, um alimentando o outro, e também de alimento. Nesse kit que vocês receberam, vocês têm lá uvaia, pitanga, goiaba e fruto do sabiá. Das 6 mudas, 4 alimentam a avifauna. Então, não é pouca coisa, né? A gente vai possibilitar alimento e abrigo para animais que não tem quem não goste de ver um passarinho bonitinho, um passarinho ali do lado, né? É uma coisa que faz bem para os pássaros, né? A gente vai estar oferecendo abrigo e alimento, um local, um oásisinho ali, e faz muito bem para quem está em volta também, porque é uma coisa que faz bem para a alma, né? É uma coisa bonita, uma coisa sensível, e que dá para ser valorizada cada vez mais. Uma coisa que é bacana a gente também trazer,
relação da floresta com os animais. Tem esse texto, vocês vão ficar com esse slide, vocês podem pegar esse link depois. O Mauro Galetti é um pesquisador que ele tem um artigo que o título é esse: Sem bichos, a floresta morre. Porque algumas árvores que têm sementes bem graúdas, como, por exemplo, Nossa, me fugiu, estou com copaíba. Jatobá? Jatobá. Como, por exemplo, o jatobá, que tem aquela vagem gorda, com aquelas sementes bem gordas, né? Nenhuma ave consegue engolir aquilo. Então, não tem jeito. Então, o que acontece? Essas árvores, elas caem as sementes no chão. Se ninguém for lá e enterrar essa semente, elas não vão brotar, elas vão secar ali e não vão se transformar em novas árvores. Então, as antas e as cutias têm esse papel. Elas pegam essa semente do jatobá, elas comem, elas roem a casca e comem a semente, mas muitas delas, querendo guardar para o futuro, elas enterram para se alimentar depois. Só que ou elas migram, ou elas são predadas, ou elas esquecem onde enterraram. O fato é que antas e cutias são as responsáveis, por exemplo, pela perpetuação do jatobá. E assim tem outras que a gente que não são tão conhecidas. Então, Mauro Galetti fala que a pior das extinções, poucas pessoas notam, é a perda das interações entre os animais e as plantas, que são responsáveis pela manutenção da floresta. Então, não basta a gente colocar uma árvore isolada aqui, uma árvore isolada aqui. A gente precisa ter células, precisa ter núcleos de floresta, corredores de florestas. Vamos pensar, se todas as escolas públicas tivessem uma área de florestinha, né? Sei lá, 30 metros quadrados de floresta, quanto de vida não ia poder migrar, né, de uma para outra e ia conseguir sobreviver ali? Então, obviamente, não teríamos antas e cutias, mas tem muitas outras relações que se estabelecem entre animais e árvores, animais e plantas, que possibilitam a perpetuação dessas espécies. E quando a gente quebra esse ciclo, a gente produz mais efeito negativo, mais prejuízo à natureza do que muitas vezes a gente consegue identificar. E aí aqui, essa imagem que eu vou mostrar agora, ela é muito legal. Quando a gente olha para uma única árvore, vamos pensar numa árvore gigante, uma árvore bem grandona, no meio de uma floresta, mas uma árvore bem grande, que o tanto de vida que ela tem potencial para abrigar. Esse material a gente tem disponibilizado lá na pastinha de materiais complementares, para vocês baixarem, se vocês quiserem. É muito legal olhar mais de perto para ele. Então, ele vai pegando. Foi um cientista, um jovem, que fez esse desenho, ele acabou ganhando um prêmio por conta dessa imagem. Ele pega uma grande árvore e vai mostrando quais animais e plantas habitam potencialmente, né, podem habitar em cada um dos estratos dessa árvore, começando lá pelo mais superior, pelo mais alto, até o chão, né, até a proximidade das raízes. Então, é muito bacana ver a diversidade de espécies que, entre musgos, fungos, lagartos, passarinhos, macacos, bromélias, orquídeas, aranhas, morcegos, muita coisa, né? É muita coisa. Quer dizer, uma única árvore, falar, mas a gente vai plantar meia dúzia de árvores, o que isso impacta? Impacta, gente, impacta na vida de muitas espécies pequenas, né, dentro da cidade. E aí ele tem essa frase, bem lá em cima, embaixo do título, está escrito isso, que uma única árvore pode abrigar um complexo ecossistema, um ecossistema complexo, das dezenas de seres vivos que habitam a água acumulada nas bromélias, aos tucanos que fazem do caule o seu ninho de amor. E é bem isso, a hora que você para olhar pedacinho por pedacinho dessa imagem, você fica encantado, é uma coisa bacana para trabalhar também com as crianças.
São coisas que a gente vai puxando que agregam sentido, né? Porque uma coisa é você chamar todo mundo e falar, pessoal, vamos fazer um mutirão e plantar essas 6 mudas aqui. É uma coisa. Outra coisa é fazer um trabalho que preceda esse plantio e que alimente o cuidado dessas plantas também. É olhar para aquilo que a gente estava falando, da forma como a gente vê o mundo, é olhar para a mini floresta de uma outra forma, ver ali não um pedacinho da escola que está com mato, mas ver uma floresta se formando ali. Né? No início vai parecer uma capoeira, né? Um mato, mas não é. Né? Se a gente estudou aquilo, se a gente tem mais informações, a gente vai ver ali uma floresta que é um pedacinho do bioma original desse território que está se recuperando ali graças à ação dessa turma. Então, a questão do aquecimento global é inevitável, né? Olhar para a floresta e ver isso. Então, tenho certeza que vocês já estão carecas de saberem isso, mas só para dar uma recuperada, né? Então, o efeito estufa é uma coisa que é natural, né? Existe naturalmente no planeta, sempre existiu o efeito estufa. Só que o Sol aquece a superfície da Terra durante o dia e, à noite, não é 100% do calor que vai embora, é só 30%, porque 70% é consumida essa energia, é absorvida pela superfície, é absorvida pelas plantas, senão a gente teria aquele clima do deserto. Né? Eu já tive a oportunidade de ir para a Tunísia, por exemplo, você fica com manga cavada durante o dia e à noite você pega a jaqueta de lã pesada, porque a temperatura oscila muito. É um frio absurdo à noite, a partir das 8 horas da noite já a temperatura despenca, e durante o dia a gente tem um calor infernal. Então, se a gente não tem vegetação, se a gente não tem cobertura vegetal, a gente não tem esse controle da atmosfera. Então, é alguma coisa, o efeito estufa, esse controle da atmosfera não, o controle de temperatura. Então, o efeito estufa não é um problema, ele é uma coisa que sempre aconteceu. É um fenômeno natural que mantém o clima adequado para a existência da vida na Terra. Ponto. O problema é que o acúmulo de gases poluentes na atmosfera, no topo da atmosfera, acaba impedindo que esse tanto de calor que tem que se dissipar para a atmosfera, para além dessa camada mais próxima da superfície, acaba não conseguindo se dissipar, porque esses gases, né, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, eles se acumulam numa determinada altura, e aí o Sol aquece, mas na hora de dissipar, não consegue dissipar, acaba voltando para a própria superfície da Terra. E aí acaba aquecendo muito mais, e aí pronto, aí é o que a gente está vivendo hoje, de desequilíbrio hídrico, desequilíbrio de temperatura, inviabilização, mudança de eventos extremos, né? Num lugar muita chuva, desbarrancamento e tudo mais, no outro lugar secas absurdas. A seca que a gente viu esse ano em Manaus foi uma coisa doida, né? Então, é bacana a gente trazer isso para as crianças, para os estudantes também, e mostrar que, tendo floresta, você acaba também contribuindo muito para a manutenção do clima no nível mais próximo do ideal. Aí, fala, mas são só 6 árvores, gente, é muito pouco, né? Não vai mudar, especialmente adolescente vai fazer isso, né? Faz essa fala. Professora, mas é tão pouco que a gente vai plantar, você acha que vai interferir em alguma coisa? Então, é bacana a gente olhar para uma única árvore, né? Uma única árvore, em fase de crescimento, elas são verdadeiros aspiradores de CO2. Por quê? Porque se a gente for olhar para a célula da árvore, para a celulose, ela é basicamente carbono. Então, se eu tenho carbono na célula ali na celulose, o que ela faz? Ela captura o CO2 da atmosfera e transforma em caule, em galho, em corpo. Então, em fase de crescimento, as árvores são verdadeiros aspiradores do CO2 da atmosfera. Uma árvore sozinha é capaz de absorver 180 quilos de CO2 ao longo do seu crescimento.
uma única árvore. O tronco de uma árvore é 80% composto por carbono. Portanto, não é de se admirar que elas suguem por hectare, 10 mil metros quadrados, cerca de 150 toneladas de gás carbônico por ano. Então, pensa bem, um hectare é mais ou menos um campo de futebol. Um campo de futebol, árvores cobrindo todo um campo de essa área de um campo de futebol, vai capturar cerca de 150 toneladas de gás carbônico por ano. Olha só o que fazem as árvores. E elas, além de tudo, de brinde, elas retiram do ar o CO2 e ainda devolvem oxigênio, né? Elas oxigenam a atmosfera. Então, gente, se a gente olhar para uma árvore nessa perspectiva, a gente vai valorizar, vai cuidar, vai colocar matéria orgânica no entorno do tronco dela, vai olhar e vai ter uma visão diferente, como disse o vídeo, né? A maneira como vemos o mundo molda a maneira como a gente trata o mundo. Então, a maneira como a gente vê as árvores vai moldar o jeito como a gente trata as árvores. E não fazer nada por elas é uma decisão de manter a situação como está, né? Manter a crise climática caminhando para onde ela está caminhando. Então, essa coisa de eu não tenho nada a ver com isso não existe, porque a omissão causa efeitos. Então, quando eu decido não proteger, não plantar, não cuidar, eu estou contribuindo para que o caos se estabeleça. Então, não existe neutralidade. Isso também é uma coisa que, dependendo da faixa etária, é bacana a gente falar. Mas aí, vamos pensar em coisas assim, puxando aquilo que a gente trabalhou nos outros encontros, nos encontros anteriores. Vamos pensar, a ideia é que vocês, a partir do curso, né, o trabalho final, é a produção de um projeto de educação ambiental que inclua o plantio da mini-floresta. Então, o que a gente... Vamos fazer uma chuva de ideias aqui, de que estratégias podem compor a metodologia desse projeto que vocês vão desenvolver. Então, escuta dos estudantes para saber o que eles pensam sobre o assunto, que experiências eles já têm, já trazem com eles, que conhecimentos eles trazem com eles, é sempre um bom começo, né? Essa roda de conversa, essa escuta inicial é fundamental, é bem importante. Aí tem várias possibilidades, aquilo que a gente vivenciou com vocês aqui, de fazer o mapa mental, a caminhada diagnóstica, e aí alimentar o mapa mental, produzindo um mapa verde, olhando para o entorno da escola, para o terreno da escola e também para o entorno. Reflexão o tempo inteiro, né, com relação às informações, às coisas que são observadas, que foram observadas na caminhada, ou que são observadas no dia a dia, despertar o olhar para as notícias que tem sobre o meio ambiente, também é uma coisa bacana, trazer para dentro de sala e ter um momento para dialogar, para refletir. Pesquisa de espécies de árvores, de plantas companheiras, sementes e mudas, com a participação das famílias. Então, dá até para partir das próprias espécies que vocês receberam no kit, né? Essas árvores, elas existiam no bairro, será? Antigamente? Será que se a gente conversar com as famílias, a gente vai ter essas informações? Os familiares, de onde eles vieram, quando eles eram pequenos, eles encontravam pitanga, uvaia, goiaba, fruto do sabiá, as plantas que vocês receberam no kit, existiam, fizeram parte da infância desses familiares? Como é que era? Né? Como é que era o ambiente antigamente? Dá para você trabalhar a história de uma maneira muito legal, né? Há 40 anos, 50 anos, se a gente pegar os idosos do bairro, né, e chamá-los, né, as crianças fizerem entrevistas, enfim, como é que era há 50 anos atrás, como é que é hoje, comparar essas duas realidades, é muito legal, é um estudo de história, geografia e ciências muito bacana. Visitar parques, áreas verdes, próximas da unidade escolar, de repente é complicado pegar um ônibus e levar para longe, mas será que não tem algum lugar perto que dê para vivenciar, para entrar? Às vezes um terreno com muita mata, que seja possível visitar.
realizar atividades à sombra de árvores. Então, aí, não só com crianças pequenas, muito pequenas, acho que principalmente, mas não só, né? Essa coisa de sentir o ambiente embaixo de 3, 4 árvores que tenham, e sentir o ambiente na quadra. Como é que é essa diferença? E aí, dentro desse ambiente mais gostoso, mais fresco, mais agradável, promover leitura, contação de histórias, piquenique, caça ao tesouro, que a gente fala, é pensar, o professor identifica coisas bacanas, tal canto tem uma bromelinha nascendo, no outro tem um ninho de passarinho, no outro tem uma flor bonita que nasceu. Então, esses são os tesouros que eles não precisam trazer, mas precisam registrar que encontraram, por exemplo, rodas de música, saraus, principalmente com os maiores. Então, descobrir os talentos ali, fazer um desafio de fazer paródias que tratem de peguem músicas que já existem e coloquem letras ligadas à preservação ambiental. Tem muita coisa bacana para se fazer sentado uma roda de colegas ali sentado à sombra das árvores. Usar mais, né, aproveitar mais, desfrutar mais dessa sombra. E exercitar o cuidado também é uma estratégia muito bacana. Regar, colocar a cobertura morta, né? Essa palhada, por exemplo, não é palhada, mas esse capim seco, essa grama cortada, né? Humus, composto, o que vocês tiverem. Acompanhar o desenvolvimento, tanto das árvores quanto das plantas companheiras, né? Que a gente tiver. Aqui, essa coisa da tinta de terra, dá para fazer com criança de qualquer idade, né? Você vê que esse desenho que a gente escolheu colocar aqui é de uma adolescente que está fazendo ali isso é tudo terra e cola. Não tem. E aí, agora, na Formiga Gembomba, a gente está fazendo fez uma experiência de, em vez de usar cola, que é uma coisa artificial, uma coisa industrializada, a gente está deixando de molho semente de chia, de um dia para o outro, aí fica aquela gosminha, e aí a gente mistura na água com cola, aliás, na água com terra. E aí tem vários tons de terra, então tem vários tons dessa tinta feita de terra. É uma experiência bacana, depois que a gente trabalhou o solo, trabalhar as diferentes tonalidades de solo, né? O que tem mais matéria orgânica, em geral, é mais escuro, o que tem mais areia é mais amarelado, e aí depois fazer a arte com eles. Essa coisa de fazer uma escultura, a gente brinca que são os seres mágicos, né? A gente costuma falar. Então, para os pequenos, você pode falar em seres mágicos, para os maiores, talvez seja melhor falar em esculturas. Mas você fazer esculturas com elementos da natureza e depois ter lá um ritual de colocar essas esculturas na mini floresta, como uma oferta daquilo de cada um para a mini floresta, uma atitude de respeito, também de cuidado, enfim. Tem muita coisa bacana para fazer. Tem um escritor que ele escreve uma carta para Embaúba, e ele se dirige a Embaúba como se fosse assim uma grande amiga. Tem um outro, o Edson Hiroshi Seo, que ele tem uma poesia que é mais ou menos, quase uma carta também, que é sobre o flamboyant, acho que se chama Flamboyant em Flor, que ele também ele conversa com o flamboyant, ele fala do flamboyant como uma pessoa, como se fosse um amigo. Então, a gente, inspirado nisso, a gente começou a pedir para que as crianças escrevessem produzissem poesias, textos, falassem, né, cartas para as árvores. E foi muito bacana, assim, tem sido muito bacana o que as crianças produzem. Então, esse primeiro aqui, ela fala, olá, minha plantinha querida, e aí, como é que está aí embaixo? Foi muito bom plantar você está evoluindo rápido, eu espero que você esteja bem. Enfim, é uma forma de produção de texto, além de trabalhar a língua portuguesa, trabalha aí essa relação com a natureza, né? com a mini floresta. Essa do meio já é uma produção de uma adolescente. E ela fala, a natureza me faz esquecer dos meus problemas, me faz me reconectar com a minha vida.
ou desconectar com a minha vida, talvez. A natureza é tão magnífica, tão única, tão perfeita. Escrever cartas sobre a experiência é muito legal, provocar, estimular a produção de desenhos, pode colocar desenhos ou cartas, porque cada um vai produzir aquilo que se sente melhor, que tem mais afinidade, enfim, mas é também uma forma de trabalhar diferentes conteúdos aí a partir da mini floresta, a partir dos sentimentos que ela provoca. Com o kit mini floresta que vocês levaram, tem muita coisa para ser feita antes do plantio, né? Então, observar e registrar as características das mudas, medir a altura de cada mudinha, o número de folhas, a espessura do caule, a diferença de cor e textura das brotação mais nova com as folhas mais velhas, estudar como é que cada uma das mudas vai ficar quando elas forem adultas, né? Visualizar, colocar um cordão lá, nossa, ela chega a 5 metros, caramba, vai ser maior do que a altura da sala. Então, isso tudo te possibilita depois fazer comparações, e são possibilidades de apurar o olhar, de trabalhar matemática, por exemplo, né? Ciências, enfim. Estudar como essas árvores ficarão em termos de altura, característica da copa, uma copa mais aberta, uma copa mais cilíndrica, uma copa mais compacta, né? Se tem flores, se tem frutos. Pesquisar junto a moradores antigos para saber da existência dessas espécies no bairro no passado, eu já tinha falado. Observação das sementes para adubação verde, que vocês levaram também. Formato, tamanho, textura, cor. Né? Pesquisar sobre as características dessas plantas, como elas ficarem maiores, para todo mundo já saber, depois identificar quando elas nascerem. Falar, isso aqui é girassol, isso aqui é tal planta. Então, isso foi uma coisa bacana de fazer com as sementes que vocês levaram. E aí, lembrando o que significa adubação verde, né? Bacana, a gente fala muito de adubação verde, mas não conceitua muitas vezes, né? Então, lembrar, colocar para as crianças isso, que é o cultivo de uma determinada planta, pode ser qualquer planta que eu escolher, que tem a finalidade de melhorar, proteger e melhorar o solo. Então, você, quando planta, por exemplo, o girassol, a batata doce, a abóbora, você pode até esperar colher o fruto, colher as sementes do girassol, para depois incorporar a palhada, né, o resto da planta, deixar em cima do solo para protegê-lo. Mas é muito comum na agricultura, por exemplo, você não espera dar semente, você incorpora, pica e coloca em cima do solo antes de produzir semente, porque você não quer semente, você quer só a matéria orgânica, você quer a massa vegetal daquelas plantas. Então, isso é adubação verde, você pegar uma determinada planta, plantar no local com a finalidade de proteger e melhorar o solo. Depois de crescidas, elas podem ser picadas ou simplesmente deitadas. No caso do girassol, você pode cortar o girassol ou só dobrar ele e deixar deitado no solo, ele já vai estar protegendo. E aí, dessa forma, a gente tenta reconstruir ou construir na florestinha essa situação semelhante à que a gente encontra nas árvores, nas florestas. Alguém... Fale, Plínio. Tem 3 manifestações aqui no chat, que são da Edna Monteiro. Ela fala também do formato das folhinhas para trabalhar, né? Também. Sim, muito legal. Folhinha mais comprida, folhinha em formato de coração, folhinha rendilhadinha, né? A beirada da folha é diferente. Muito legal, o formato é bem legal. E antes ela tinha falado sobre essencial o carinho, a conversa com a mãe natureza. E o Luiz Antônio também disse, antes, a respeito das sementes, né? Que um bom exemplo disso é a famosa castanha do Pará, a cutia, o principal elemento dispersor também. A castanha do Pará também, olha só. Isso. Olha como a cutia é importante, gente. O quanto ela já foi caçada, quase a exaustão, né? Bacana, muito bom. Vamos seguir, então. Seguindo nessa chuva de ideias, né? A gente tem lá a florestinha plantada, que nem sempre a gente vai ter uma área muito grande, tanto que a gente já, né, pensa em 3 a 5 metros quadrados. Aí, muitas vezes, as crianças falam, poxa, professora, mas só isso a gente vai fazer, né? São tantas as coisas tantos os benefícios, né? O bairro não tem quase nenhum verde, e a gente vai plantar só isso.
Então, tem a possibilidade da gente fazer também, além do plantio da mini-floresta, ter um viveiro de mudas na escola, né? Isso seria uma possibilidade de ir além do terreno da escola, além do espaço que vocês têm disponível. Então, pode ser ou em garrafa PET ou em caixa de leite. Eu costumo fazer mais em caixa de leite, porque a garrafa PET ela não tem muita estabilidade, né? Além do que, se vocês forem fazer plantio de sementes em garrafa PET, se for a garrafa transparente, é legal colocar, geralmente, saco de lixo preto, né? Mas colocar uma proteção escura. A raiz gosta de escuro, né? Dentro da terra não tem luz. Então, se a gente planta numa garrafa transparente, a raiz tem dificuldade ali, ela não vai crescer o quanto ela precisa, o quanto ela poderia. Então, se for usar a garrafa PET, se for clara, lembrar de escurecer. Às vezes até dá para as crianças pintarem, pinta com uma cor escura e fica tudo bem. Então, plantar, uma ideia é plantar na caixinha de leite ou na garrafa PET. Aí, para fazer o plantio, você tem que furar. Geralmente, eu furo os 4 cantinhos para ficar bem. A gente tem até um videozinho que ensina a fazer isso. Vou procurar, vou disponibilizar no grupo. Mas você fura os 4 cantinhos, coloca um pouco de pedra onde tem o furinho, que é para a terra depois não compactar ali e acabar impedindo que a água saia. E aí completa, ou com uma terra boa, uma terra mais escura. Acho que o exemplo de terra que a gente viu sábado seria perfeito para colocar só a terra. Ou se você tem uma terra que é mais clara, tem mesmo matéria orgânica, aí você pode comprar um pouquinho de humus e coloca 1/3 de humus, 2/3 de terra, geralmente. E aí completa depois que colocou as pedrinhas onde foi feito o furo, você completa com terra e faz o plantio ou da semente, ou, por exemplo, se você for fazer muda de amora, você pode pegar um galho, tamanho de um lápis, mais ou menos, e a espessura também, um galinho fino, tamanho de vamos pensar num lápis, e enterra nessa caixinha. Se você fizer isso em agosto, início de setembro, em 40 dias você vai ter a amora soltando folhas e algumas mudas com frutos. É encantador. Então, é uma ideia para produzir mudas na própria escola, e aí essas mudas podem ir ampliando a mini floresta ou serem distribuídas para o bairro, né? Para familiares, para moradores, enfim. O lugar, aqui a gente tem essa foto do viveiro embaixo de uma árvore. E o que é bacana? Proteger, a mudinha vai estar tenra. Aqui essa foto é de um ipê, se não me engano. A mudinha vai estar delicada, tenra, frágil. Se você colocar num lugar que tem chuva pesada, por exemplo, a probabilidade dela quebrar e não conseguir rebrotar é grande. Então, geralmente, a gente coloca num lugar que fique protegido, mas que pegue sol. Então, embaixo de uma grande árvore é uma possibilidade, um lugar que pegue sol uma parte do dia, mas que fique protegido de chuva pesada. E aí, para colocar semente, eu sempre peço para as crianças fazerem um buraquinho que enterre a unha delas. Faz um buraco até a altura da unha só. E aí coloca a sementinha e cobre. Porque se colocar semente muito, muito profunda, também muitas vezes ela não brota. E a gente sempre coloca pelo menos umas 3 sementes na caixinha para garantir que se uma falhar, tem a outra. E uma possibilidade de trabalho é essa coisa de pedir, enquanto o viveirinho está crescendo, as plantas estão crescendo, pedir para as crianças identificarem quem poderia adotar essas mudas no final do ano. Então, as crianças vão cuidando, os jovens vão cuidando das mudas até o final do ano. Chega lá, início de dezembro, tem um momento onde eles entregam as mudas para as pessoas. Ou se fizer isso antes, se conseguir mudas, por exemplo, a gente pode pegar mudas que ficam embaixo de outras árvores. Pitanga, por exemplo, com muita frequência você tem várias mudinhas que vão crescendo embaixo da pitangueira. Se você pegar essa muda maior, ela já vai estar num tamanho maior, mais rápido do que partir da semente. E aí você pode fazer a entrega
para essas pessoas que querem adotar, que têm interesse em adotar as mudas, e pedir para as crianças irem uma vez por mês, por exemplo, trazendo notícias dessas mudinhas, de como elas estão se desenvolvendo, imaginando que elas vão doar para pessoas que moram perto da casa delas. Então, a gente brinca que essas crianças são os padrinhos e madrinhas das mudinhas, e aí esse acompanhamento, se a gente contou quantas folhas tinham, a altura, quando elas foram doadas, depois a gente pode ir fazendo a comparação com o tamanho, o desenvolvimento, acompanhando o desenvolvimento. Aqui alguns exemplos de plantas que são nativas e que muitas vezes a gente encontra nos bairros, né? Pitanga é uma coisa comum, a sibipiruna, aquela que solta, ela dá um estralo e solta sementes longe, é também bem comum da gente encontrar. Só que a sibipiruna e o ipê, a sibipiruna é muito grande, então quem for adotar essa planta tem que saber que tem que ter um espaço grande. O ipê já é menor que a sibipiruna, mas também é grande, também é uma planta que a gente encontra por aí, pelas calçadas. Agora, a uvá e a pitanga são perfeitas, né? Porque elas têm um tamanho menor e elas alimentam o passarinho. Aí, uma outra coisa, além, eu falo, professora, mas só mini floresta, o que mais a gente podia fazer? Enfim. Então, cuidar das árvores que já existem na escola, na calçada, no entorno, também é uma coisa bacana, né? O cuidado, exercitar o cuidado é revolucionário, é muito pedagógico. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, se você tem um pouco de humus ou de composto feito na própria escola, o que a gente faz? Muitas vezes, quando a gente vai cuidar de uma árvore que já está grande, ou um arbusto, a tendência é colocar matéria orgânica, colocar adubo coladinho no tronco. Só que aí é um problema, porque se você aumenta a matéria orgânica no tronco, você pode provocar o apodrecimento dessa parte do tronco. Você vai favorecer o acúmulo de umidade, de bichinhos, e você pode comprometer o desenvolvimento da árvore. Então, é bem bacana a gente entender que a maior absorção radicular se dá pela extremidade das raízes. A pontinha das raízes tem uma textura mais tenra e ela consegue absorver melhor a umidade, a água, o adubo, né? Porque o adubo não entra sem água, né? Você precisa. A planta, as raízes são como canudinhos, elas sugam a água que tem no solo e com ela vêm os nutrientes. Então, se a gente sabe que a maior absorção de água e, portanto, dos nutrientes acontece na extremidade das raízes, a gente tem que colocar o adubo orgânico aonde a extremidade das raízes está. E aonde está a extremidade das raízes? Na projeção da copa. Então, se a gente imaginar sol do meio-dia, vai ficar um círculo de sombra em volta daquela copa, projetada, a copa projetada no chão, não é isso? Vai ficar um círculo sombreado. Da beirada do círculo para dentro é onde está a maior quantidade da extremidade das raízes. Então, é ali que eu vou fazer buraquinhos e vou colocar a matéria orgânica. Então, cuidar das plantas que já existem é muito legal também. É tão importante quanto plantar novas. Não basta plantar novas e destruir as outras que não fomos nós que plantamos. Ao contrário, se a gente valoriza a existência de árvores no território, é importante também cuidar das que já existem. E aí, uma coisa que esse slide a gente nem tinha nesse encontro, mas a gente resolveu colocar, porque é muito importante, quando a gente vai trabalhar com a mini-floresta, trabalhar com o meio ambiente, com elementos da natureza, enfim, é muito importante valorizar os saberes que a comunidade escolar já tem. Se a gente olhar para os familiares, olhar muitas vezes para funcionários da escola, a gente vai ver que tem muita gente ali com uma experiência que é muito valorosa, né? Então, gente que já plantou muitas árvores, que já cuidou de jardins, às vezes você tem jardineiros, que já foram jardineiros, ou ainda são. Tem muita gente com experiência com chás, com ervas, com plantas que podem ser trazidas, pode trazer mudinhas e plantar entre as árvores ali na mini floresta. Isso é muito legal, não tem problema nenhum, é legal, né? Cria um laço ali, um vínculo entre pessoas da comunidade escolar e a mini floresta, entre as crianças, os adolescentes e
a mini floresta. Trazer esses conhecimentos para dentro da roda, né? Muitas vezes a gente, quando pensa num projeto, pensa numa palestra, e quando pensa numa palestra, pensa em alguém que vai trazer um saber acadêmico. Não precisa. A gente pode ter uma palestra de alguém da comunidade ali, familiares, moradores próximos, funcionários da escola, que tem muita experiência a respeito de como era o bairro antes para comparar com o que ele é agora, que tem experiências relacionadas a espécies de árvores, a chás, a frutos que existiam, a preparo de remédios a partir de ervas, de cascas de árvores. Então, tem muito saber ali, latente na comunidade, e que muitas vezes a gente não valoriza. A gente valoriza teoricamente, mas na prática a gente não traz para dentro da escola. E quando a gente traz o saber de uma família para dentro da escola, as crianças, os adolescentes daquela família se sentem extremamente valorizados, respeitados, né? Com sua autoestima ali muito engrandecida, né? Então é muito legal isso, é muito, muito bacana, valorizar pelo saber, é bem, bem legal. Mas aí, eu já falei muito, né? Estou aqui há muito tempo falando, então agora a ideia é que vocês façam um trabalho em grupo. Eu vou propor grupos de 3 pessoas, Plínio. 3 ou 4. Eu tinha colocado aqui 3 grupos, um com 5, outro com 4 e outro com 5. Nós estamos em 14 no total, tá né? Tá bom, pode ser, Tá bom? pode deixar. Beleza. Então, qual que é o desafio agora? Se a gente pensar que é interessante que a mini floresta que vocês vão plantar por meio desse projeto, né, vai fazer parte desse projeto que vocês vão fazer aqui depois que terminar o curso, se a gente pensar que é interessante que essa mini floresta seja abraçada pela comunidade escolar, né, por alunos de outras turmas também, não só pelos seus alunos, por professores, pela gestão da escola, por funcionários, por familiares. Quanto mais a comunidade enxergar valor, né, mudar a forma de ver aquilo ali, aquelas plantas que estão crescendo ali, né, entenderem que ali tem alguma coisa muito importante se desenvolvendo, que não é uma capoeira qualquer, não é mato, é uma coisa preciosa que está ali crescendo. É muito interessante isso, porque quanto mais gente tiver vendo valor ali, maior a chance dessa mini floresta, de fato, se transformar em crescer até a fase adulta. Então, o desafio vocês vão ser divididos em 3 grupos, então, com 4 ou 5 pessoas, e a ideia é que vocês pensem 3 ações que podem ser realizadas junto às suas turmas para envolver mais pessoas com cuidado e valorização da mini floresta. Então, o que a gente pode propor como atividade para as crianças e para os jovens, ali para os nossos alunos, né? Que atividades a gente pode provocar, para promover, que resulte no maior envolvimento de mais pessoas com o cuidado e com a valorização da mini floresta. E aí, gente, quem quer começar a partilha? Os pitangueiras, pode ser. A Maria Gabriela tinha levantado a mão. À vontade, Maria, pode Aí começar. depois a Patrícia, então. Primeiro a Maria Gabriela, depois a Patrícia. Pode ser? Beleza. Tranquilo, imagina. Boa noite, gente. Eu sou do grupo da Embaúba. Embaúba, né? Então, Eu vou abrir aqui o texto do que a gente anotou. Então, a gente retomou um pouquinho, né, o que já tinha sido dito, que é compartilhar os conhecimentos que as pessoas já têm, que a equipe escolar, né, e a comunidade já tem, não só sobre florestas, né, que eles conheçam, né, a bagagem prévia que eles têm sobre, mas também sobre o próprio histórico do local, como eram as pessoas mais idosas, como que era naquele ambiente, se a gente poderia retomar o ecossistema que existia, né, as espécies. Então, a gente falou sobre isso também, e o plantio de espécies que as próprias pessoas sugerem, né, que é um pouco que a Sheila tinha comentado, né, de plantar ali junto à mini floresta, espécies de chás, espécies que as pessoas têm interesse, porque as pessoas têm muitos
as visões que as pessoas têm sobre a natureza, né, os diferentes usos, né, seja religiosos, medicinais, alimentícios, então envolver essa participação deles em relação à floresta. Bacana. Às vezes a gente nem lembra do ecológico, né, mas o ecológico vem junto a isso também. Deixa eu ver, curiosidades. Então a gente teve uma ideia também de cada grupo de pessoas da equipe escolar adotar um indivíduo vegetal daquela mini floresta. Mas assim, colocar um nome mesmo. Então, colocar o nome do indivíduo lá, a plaquinha, né? Essa árvore chama, né? Colocar o nome da árvore mesmo, e aí eles registrarem imagens, contar histórias sobre, pesquisar sobre a espécie, né? Então, fazer um trabalho sobre aquele indivíduo, né? Como se fosse um outro ser, né? Meio que antropomorfizando, mas eu acho que aproxima bastante as pessoas da floresta, né? Bacana, É bacana. muito bacana, isso a gente percebe muito, por exemplo, tem um trabalho que eu cheguei a ver, que é assim, pedia para crianças indígenas fazer um desenho da floresta, né, e crianças da cidade desenharem uma floresta. As crianças da cidade fizeram uma mancha verde assim na folha, né, é um troço verde. Já as crianças indígenas, elas demoraram horas para desenhar, né? E cada indivíduo tinha uma história, tinha um nome, né? Desenhava as interações que aquela árvore estabelecia, né? Era o indivíduo completo, né? Copa, tronco, raízes, né? Então, assim, a riqueza de detalhes, de informação, de história sobre cada indivíduo é muito grande, né? Então, eu tive essa ideia de colocar um nome e registrar informações, né, disponibilizar, né, pode ser até por QR Code, né, as pessoas se aproximarem daqueles indivíduos, e aí por QR Code você produzir um material, um site, né, que aí por QR Code as pessoas conseguem acessar a informação sobre a espécie, a histórica daquele indivíduo, quem que plantou, né, de onde veio a ideia, enfim, né. Você sabe que essa coisa que você falou dos detalhes da floresta, né? Teve um trabalho que eu acompanhei, que era de uma pesquisadora da Unicamp, que fez uma pesquisa com plantas medicinais numa rede pública que eu estava coordenando um trabalho. E aí, o que ela fez? Logo no começo, ela levantou as plantas medicinais que o bairro usava, um bairro periférico, e aí pediu para que as crianças trouxessem as plantas, enfim, mas que elas fizessem essa pesquisa com as famílias, e aí pediu para as crianças desenharem as plantas. Então, desenhar a melissa, erva cidreira, camomila, bababá. Aí elas fizeram um pouco isso, né? Uma mancha, assim, uma flor de qualquer jeito. Aí ela trabalhou, as crianças plantaram, cuidaram, regaram, colheram, sabe, secaram, beberam chá, tal. No final, elas montaram um manual de plantas medicinais do bairro. Você precisa ver os detalhes, sabe, assim, o boldo com a bordinha da folha do boldo, sabe, assim, apurou o olhar de tal maneira que foi muito legal, assim. Você via o que elas tinham produzido no começo e a riqueza de detalhes de conhecimento que elas tinham no final foi uma coisa muito legal. E aí me lembrou essa coisa que você está falando, né? De olhar e, de fato, entender o que é aquele indivíduo, né? Que está ali. Muito legal. Como é que ele vive, né? Então, o que ele precisa para viver, como é que ele resolve os problemas, né? Eu costumo dar botânica para os alunos assim, eu falei, gente, o que são as plantas? As plantas são seres que elas resolvem todos os problemas delas sem sair do lugar. E você aqui correndo igual um... Muito bom. Sem sair do lugar. Muito então, bom. é muito interessante que isso ficou assim, né? Eu falei, nossa, é verdade. Bacana, gente. Parabéns aí para o Grupo Embaúba. É nóis. Obrigada, Maria Gabriela. Aí, o Grupo Pitangueira, não era que era o próximo? Pode ser. Sim. Vai lá, Patrícia, com você. Espera aí. Ai, deixa eu acessar, meu Deus. Agora, como que eu faço para acessar os meus negócios? Porque eu não vou lembrar. Não, o Plínio vai colocar na tela para você. Você coloca, Plínio? Tá pondo. Tá. Então, vamos lá. Então, assim, as três ações que nós pensamos, uma das primeiras ações é pedir para a comunidade escolar e os pais, os alunos, funcionários, comunidade em si, tanto fora quanto dentro da escola,
cada um contribuir de alguma forma. Primeiro falar sobre o planejamento da floresta, né, da mini floresta, expor o que está sendo feito, que vai ser feito, mas com o que eles podem contribuir com isso. Porque aí vai ter sentido para os alunos. Por exemplo, muitos alunos, às vezes, aquelas mudas ali e tal, não fazem parte da vivência deles, da história deles. Às vezes, uma mudinha de um chá, como a nossa colega falou, lá da avó dele, vai ter mais sentido. Isso para início. Mas a verdade é que toda essa contribuição da comunidade é para agregar nessa mini floresta e para que eles criem um carinho por esse espaço, né? Porque eles não vão cuidar de um lugar onde eles não veem sentido e tal. Lógico que eles vão aprendendo, vão reconhecendo, vão pegando, vão tendo contato. Opa, peraí. Então, assim, a contribuição da comunidade escolar para esse momento, para essa formação dessa mini floresta, até vir uma área sensorial e tal. Aí um colega até propôs, isso pode ser também realizado numa reunião de pais, onde pode estar convidando os pais, junto com as crianças, a visitarem esse espaço. As crianças podem apresentar a mini floresta para os pais, crianças jovens, né? Então, distribuir esse protagonismo, né? Cada um assume algum aspecto da mini floresta para construir sentido para a existência dela ali. Porque, gente, quando a mini floresta está crescendo, vai virar uma capoeira, vai virar um emaranhado de planta de adubação verde com as arvorezinhas crescendo. Então, se a gente não entende o que está ali, fala, pô, a escola não está carpindo, né? Então, já vai cortando, daí a pessoa que não conhece já vai querer tirar todos esses matos. Exatamente. Por isso que é muito bacana delimitar a área, né? Colocar um cordãozinho, colocar tronco de árvore, colocar alguma coisa e colocar uma plaquinha, alguma coisa. Mas não, isso aqui é um trabalho das crianças, é uma mini floresta que está nascendo, não é mato. Porque você deixa sem delimitar, as pessoas vão achar que é mato. Então, o olhar, né, a forma como a gente vê, impacta na forma como a gente trata. Se as pessoas vão acharem que aquilo é mato, de alguma maneira elas vão querer tirar dali. Né? Então, esse olhar, envolver é fundamental. Uma coisa que a gente pensou também na questão da identificação das espécies, né, pelas crianças, né, com registro de fotos, a data que plantou, para eles seguirem porque eles vão mudar, as turmas vão ter escolas que as turmas vão saindo, vão indo para outras escolas, por exemplo, educação infantil, vai até a segunda fase. Aí depois vai para o primeiro ano, é outra escola, mas outras séries, outras crianças que estão vindo acompanhar aquela mini floresta, e junto com a mini floresta, crescendo junto com a mini floresta, né? Bacana. Receitas, acho que foi uma coisa bem legal que o nosso colega falou Cadê o mocinho que falou? Se pronuncie aí, por favor. Eu não lembro, você falou alguma coisa do suco lá. Suco de uvaia, provavelmente? Não, da pitanga. Quem que foi que falou do nosso grupo aí, Edson? O Luiz que relatou, ele falou da pitangueira, disse que é o suco. Fala, Luiz, para a gente a história. Agora que eu percebi que o microfone está desligado. Na verdade, eu estava comentando, né? Poderia fazer um piquenique com suco, sorvete, e eu estava comentando que o sorvete de pitanga era o sorvete preferido do Dom Pedro II, né? Eu só tinha curiosidade de saber como é que eles faziam o sorvete, mas deve ficar muito bom, né? E eu estava comentando também que a minha fruta preferida é a pitanga. Sempre que eu posso, eu planto uma arvorezinha dela, né? Então, ficaria legal. O suco de uvaia também fica muito bom, né? Se a gente fizer também ali um piquenique, a colheita já e colocando, né? Ou até fazer a demonstração do suco quando está plantando as mudas com os pais. Isso que eu ia falar, assim, para fazer uma atividade com suco, vocês vão precisar ter uma outra árvore já adulta que você colhe os frutos e aí faça lá na mini floresta, imaginando que aquela árvore que hoje está pequenininha, amanhã, né, amanhã não, né, no futuro vai dar esse tipo de fruto, porque vai demorar, né, gente, não vai ser até o final do ano. Ou uma brincadeira mesmo, né? Porque você leva as frutas e aí, vamos ver qual será que vai dar. Se conseguir as frutas, vai ser maravilhoso. Né?
Uma coisa legal que o nosso colega sugeriu, que eu achei bem legal também, já que a gente está no meio tecnológico, um blog das vivências da escola naquela mini floresta. Bem legal. Porque daí você vai acompanhando a história, vai entrando turmas, novas turmas, e a ideia é cada vez aumentar mais o número de espécies dessa mini floresta, né? E deixar mais rico. E deixar mais Serve rico. para registrar a história dela, né? Para ir apresentando para quem chega. Bem legal, gente. A Maria Gabriela levantou a mão. Levantou a mão, né? Vai lá, Maria. Você terminou, Patrícia? Terminei. Ah, maravilha. Obrigada, Patrícia. Parabéns para o grupo. Você está vendo quantas ideias que vão surgindo, gente? Vai anotando aí para inspirar os trabalhos depois. Fala, Maria. Nossa, gente, é que eu achei tão legal essa ideia de fazer receitas, mas eu pensei também, assim, numa derivação dessa ideia, é que, é claro, tem que esperar os indivíduos crescerem e frutificarem bastante, mas fazer algo que é feito pelo Brasil, assim, que nem festa da uva, festa do milho, festa, né? Fazer um evento, assim, de quando aquelas espécies frutificarem, né? Pode ser, sei lá, uma feira, olha que da hora. E aí fazer receitas com os frutos, né? Nossa, isso é muito legal, fazer tipo uma semana cultural, é o que envolve, que aproxima bastante, né? Nós que somos animais, né? Que a gente consome muitos vegetais, né? Mover pelo estômago é um jeito de aproximar, né? Olha, De essas fazer ideias são ótimas, mas eu estou vendo que vocês vão ter que plantar muita pitanga ainda em volta dessa mini floresta. Olha, eu que não acho a pitanga, eu alugo aquele pé com ele inteiro. Sabe o que eu lembrei agora? O ano passado tinha aquela série de itinerários no ensino médio e uma professora, a Vera, ela escreveu para duas empresas, ela entrou em contato com duas empresas, uma do Cerrado e uma da Amazônia, né? Explicando que ela ia fazer um fechamento do itinerário e tal, e pediu amostras, né, dos doces, das polpas que ele tinha lá, e as duas empresas mandaram, né? Cada fruta que eu nunca tinha ouvido falar. De polpa de pitanga, olha só, resolveu o problema da festa da Maria Gabriela. Tinha buriti, nossa, cada fruta, cupuaçu, tinha um monte de coisa, tudo doce natural ali, bastante interessante. Fazia fila para experimentar o doce. Mas se conseguir polpa de pitanga, uvaia, goiaba, mais fácil, né? Olha só, muito bom. Maravilha. Obrigada, Luiz. Obrigada, Maria Gabriela, pela ideia. Agora falta qual é a árvore, Plínio, do terceiro grupo? IP, agora é o IP. IP. Quem é o relator ou a relatora do grupo IP? Vai, Luciana, com você. A Luciana levantou a mão. Eu posso falar, então. Deixa eu abrir aqui, que eu não sei se eu vou enxergar. Já colocou. Quer que aumente? Você pode aumentar, Plínio? Eu consegui. Aí seria o Festival Gastronômico da Mini Floresta, né? Olha só, outra! Olha a ideia do Luiz de entrar em contato com a fábrica de polpa aí. Para ter o nome, o Festival Gastronômico da Mini Floresta. Então, a gente pensou o seguinte, o primeiro seria o registro da mini floresta, utilizando fotos, né, do crescimento das árvores, desde o plantio, e um mês, 2 meses, as turmas vão tirando, uma professora fica responsável. E as novas turmas sempre podem continuar esse projeto, através das fotos e também do desenho, né, porque tem uma pro lá que disse que os alunos dela ela fez um projeto que eles desenhavam, né, os alunos maiores, então eles desenham as árvores, né, então eles podem ir desenhando, então uma turma pode desenhar, acompanhar esse crescimento com desenhos e com fotos. A segunda ação seria utilizar a mini floresta como encontro de atividades como leitura ao ar livre, né, nas imediações dela, né, contação de história, e piquenique também. Então, no começo, talvez, seria só para observação, né, e depois, conforme as árvores vão crescendo, então, elas podem aumentando as propostas que se faz nesse local. E o terceiro seria um laboratório vivo para toda escola. Então, tanto de ciências, né, na parte da pesquisa de folhinhas, de bichinhos que tem ali, da terra, do solo, da água, que tem o orvalhinho da manhã, de repente, né, o sol, como é que bate ali, até para laboratório de artes também. Então, Eu só acho, Luciana, o grupo do IP, que
esse é o grande ponto, o grande desafio, né? É que a escola vire, de fato, um laboratório vivo, como está escrito ali, a gente costuma chamar de equipamento pedagógico, né? Laboratório vivo fica até mais bonito. Mas como fazer para a escola toda se envolver, né? E aí acho que essas outras ideias que os outros grupos trouxeram contribuem bastante para cá, né? Acho que dá para, juntando o que todo mundo falou, fica uma coisa muito legal, né? Gostei do nome Laboratório Vivo, viu? Se você vê a Formiga Gembaúba usando esse nome, você já sabe que foi desse grupo aí que surgiu. Foi da que sugeriu. Muito bom. São muitas ideias bacanas, né, gente? Vai construindo pertencimento e valorização com o próprio grupo, e depois esse mesmo grupo acaba tentando envolver outras crianças, outros adultos. Muito legal. Parabéns. Muito bom. Obrigada, Luciana. Obrigada para o grupo. Gente, chegamos ao fim do nosso encontro. Vejam só, a gente tem 10 minutinhos ainda. Essa experiência de fazer uma turma aberta é uma coisa que a gente está fazendo a segunda vez, né? Que vem pessoas de várias redes e tal. Então, para a gente, é uma experiência que a gente ainda está em curso, né? Está experimentando fazer de um jeito, fazer de outro, enfim. E para a gente é muito importante ouvir vocês, mas ouvir de uma maneira muito sincera, assim, sabe? O que a gente quer é contribuir para que amplie repertório e que vocês percebam, como a gente percebe, o quanto é importante, fundamental. Não dá para trabalhar, não dá para ser professor sem trabalhar a educação ambiental. A educação ambiental não é uma coisa periférica, tem que ser uma coisa central, porque é a relação da humanidade com o planeta que está levando a todo esse risco e toda essa situação catastrófica que a gente está vivendo. Então, para a gente, isso toca muito quem está na Formigas, e a gente tem esse grupo tentando aí colocar muita energia nesse processo para construir esse olhar também, né, e alguma coisa assim, nesse sentido, junto a outros professores. Eu não sei o quanto a gente consegue isso, né? A gente tem feito muito esse curso com redes públicas cursos específicos para a rede de São Paulo, para a rede de Mauá, para a rede de Guarulhos, para a rede, enfim, várias redes, São Bernardo do Campo, mas fazer para uma turma aberta com diferentes pessoas de diferentes lugares, enfim, é uma coisa nova. Eu queria agora, nesses minutinhos que a gente tem, ouvir vocês, né? Como é que vocês saem desse curso? A gente tem sempre falado, feito a nuvem de palavras, como é que a gente sai do encontro. Eu queria ouvir como é que vocês saem desse curso, né? Teve algum impacto? Tem alguma mudança colocada a partir dele? Porque é isso que nos alimenta, né? É isso que nos move. Eu queria abrir o microfone para vocês. Bom, eu acho que para mim foi uma experiência muito boa, né? Eu já havia tentado fazer, não, eu fiz um projeto e comecei a plantar várias árvores, acho que eu já plantei umas 15 ou 20 árvores na escola, mas eu não tinha esse enfoque da mini floresta da Mata Atlântica, né? Então eu gostei muito disso. Eu plantei bem espaçado, né? Cerca de 2 metros, cada ipê, as araucárias e tal. E agora, com esse curso, com essa coisa, mudou bem a visão, né? Porque eu fiz quando eu fiz o projeto, com os alunos, eu não dei todo esse enfoque pedagógico da mini floresta ser um laboratório vivo, como a colega disse, né? Então, eu saí bastante animado com essa ideia, mudou um pouco a visão de como fazer isso, né? Até hoje eu estava conversando com a minha coordenadora lá, para a gente conseguir fazer essa implementação, como é que a gente vai fazer, né? Então, nós temos uma semana de provas, então acho que a semana que vem nós vamos sentar e conversar para envolver também a professora de ciências nesse trabalho. Então, saí bastante animado, bastante satisfeito. Ah, que bom, fico feliz. Olha, Maria Gabriela e Patrícia, eu cometi um erro aqui, vou deixar o nome de vocês marcado, eu passo a palavra para vocês já, mas eu tenho que passar os slides do trabalho final para vocês, gente. Me empolguei aqui com a partilha dos resultados dos grupos, eu já passo para vocês a palavra. Deixa eu só abrir aqui meus slides de novo.
só para a gente dar uma passada rápida pelo trabalho final. Então, o trabalho final, vocês vão ter 3 semanas para entregar para a gente, e a gente não está pedindo para vocês nos entregarem um projeto de educação ambiental. A gente quer que vocês façam o projeto, mas vocês vão responder perguntas sobre ele. Então, com que público? A gente não espera que esse projeto tenha sido concluído em tão pouco tempo, então, também não é isso. Mas que vocês tenham iniciado esse projeto e que tenham plantado as mudas, né? Plantado o kit, porque as mudas vão aguentar muito mais plantadas do que no saquinho. Né? No saquinho é no máximo 1 mês que elas aguentam. Então, a gente precisa que elas sejam plantadas para que elas vinguem, né? Para que elas cresçam. Então, a ideia é que vocês façam o projeto, iniciem a implantação, a implementação desse projeto e respondam algumas perguntas sobre esse processo para a gente no trabalho final. Então, com que público você está trabalhando, está trabalhando, se o projeto faz sentido para esse público, por quê? Então, aí entraria a justificativa, né? Se vocês realizaram a sensibilização, levantamento de conhecimentos prévios, e como é que foi feito isso? Se pede para vocês citarem 3 atividades que vocês já desenvolveram que consideram relevantes, se vocês fariam alguma atividade diferente do que foi feito, né? No caso de já terem feito alguma coisa que acham que poderia ser feito diferente, a gente quer que vocês contem para a gente. Que conteúdos curriculares vocês percebem que conseguiram ou que vão conseguir abordar por meio do projeto com o plantio da mini-floresta? Quais os principais aprendizados que vivenciados, pelos alunos e por vocês até aquele momento? Então, entendendo que até aquele momento da entrega, 3 semanas para frente, vocês vão ter plantado muito focado, né, esperando que algum aprendizado tenha surgido ali, alguma fala dos alunos que vocês queiram compartilhar, alguma atitude, enfim. Se os aprendizados citados na pergunta anterior fazem parte de resultados esperados quando foi elaborado o projeto, e quais eram as transformações que vocês esperam nesse público envolvido, né? Quando vocês fizeram o projeto, quais eram os resultados esperados? Alguma coisa já avançou nesse sentido? E, por fim, quais as próximas ações que serão desenvolvidas na mini-floresta, né? O que é que, olhando para o projeto que vocês fizeram, a partir dali, o que vocês pretendem fazer, que obviamente não deu tempo nessas 3 semanas, né? E a gente pede para vocês incluírem 3 ou mais fotos, no mínimo 3 fotos do plantio do kit. E prestem muita atenção no prazo, né, que é 2 de maio. Então, no dia 2 de maio, a gente espera que vocês tenham postado na plataforma. Na plataforma, lá no último encontro, tem orientações de como postar o trabalho final. Então, é muito fácil, muito tranquilo, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente tem o pessoal do suporte para dar socorro. Aí sempre perguntam para a gente se os trabalhos podem ser elaborados por mais de um professor. Só se os professores forem da mesma escola, o que numa turma aberta já é mais difícil. Né? Então, se for da mesma escola, pode, mas é importante que todos postem o trabalho na plataforma. Aí, para finalizar, só lembrar para vocês que na plataforma, no Moodle, a gente tem uma pastinha que se chama Materiais Complementares, e lá vocês têm esse documento, por exemplo, que são atividades práticas com crianças de educação infantil e do ensino fundamental. A gente tem etapas que a gente desenvolve com as crianças nas escolas e que a gente registrou nesse documento, já em 2021, e a gente tem um percurso de 6 atividades, abordando os mesmos conteúdos, mas com práticas adequadas para as séries finais de educação infantil, iniciais do fundamental e finais do fundamental. Então, é uma coisa que pode contribuir, fiquem à vontade para se inspirar nele. E a gente tem também, nos materiais complementares, trabalhos finais inspiradores, tem projetos inspiradores e trabalhos finais inspiradores, que compartilham metodologias que podem inspirar o trabalho de vocês. Então, fiquem muito à vontade para se inspirar nesses materiais que a gente acabou de compartilhar.
Não, é mais uma. Eu tive algo muito parecido com o do Luiz, né? Porque eu sempre queria, né? Sempre que pensei em fazer uma restauração próximo da escola, né? E eu sempre ficava de olho nos jardins, nas áreas verdes ali da escola, né? Com bastante espaço para fazer floresta, né? E os alunos, ai, que calor, que não sei o quê, né? Aí eu, ai, gente, como é que. Aí eu morrendo de vontade de fazer, né? Isso eu achava que era muito difícil, eu achava que eu tinha que conseguir muitas, porque o solo lá era bem complicado. Eu falei, putz, vai ter que fazer um trabalho com o solo aqui. Então eu estava assim muito presa à ideia que eu precisava fazer uma floresta gigante, assim, muito grande, né? E aí quando eu vi o projeto, mini floresta nas escolas, aí eu falei, caramba, por que eu não começo pequenininho e eu vou ampliando, melhorando o solo aos poucos, né? Uhum. Então eu achei que isso me motivou tanto e tornou isso mais praticável para mim. Uhum. Então, quando o curso me animou muito, e agora eu vejo com muito, assim, tanto é que eu já estou articulando já, né, com os alunos e tal, eles já estão super animados, né, com o plantio da mini floresta, e eu coloquei esse projeto dentro da disciplina de agroecologia, né, tanto é que a minha ideia é reunir, eu falei para eles, vamos iniciar a comunidade, né, então a comunidade florestal, né, junto com plantas alimentícias, então vai virar uma agrofloresta, pelo jeito, né. Ah, que lindo. Ah, E aí, nossa, eu tô super animada, assim, muito mesmo. Acho que sair animada é o ponto inicial mais importante da história, né? Se a gente está animado, a gente vai atrás, busca mais informação, se mobiliza. Muito bom, obrigada. Nossa, eu vou florestar até as orelhas aquela escola. Muito bom, obrigada. Patrícia, depois Edna. Patrícia, com você. Ai, primeiro agradecer. Nossa, que incrível, gente. Esse curso é um dos melhores, assim, na vida que eu fiz, assim, muito bom. Agora eu quero fazer floresta em todo lugar, não é só na escola. Eu não consegui pegar as mudas, mas eu já tenho quase todas. Então, assim, já tenho todas as mudas que vocês têm aí e já estou conversando com outras pessoas daqui da cidade também, que elas também querem fazer. Então, assim, eu já tô, tudo que eu aprendo aqui eu passo para elas, que a gente tem um grupo, e eu passo para elas, e elas querem fazer também. Várias amigas minhas que têm sítios, elas vão começar a fazer nos sítios delas. Então, umas lá começou até a tirar a grama já, eu achei muito legal. E o quanto a gente aprende, né? A gente acha que sabe uma coisa, e quanto mais a gente acha que sabe, na verdade a gente não sabe nada, né? Mas é isso que é o legal. E super empolgada, super animada, e os alunos também. E o quanto não tem verde nas escolas, pelo menos na minha escola não tem nada quase. Só tem muita assim, graminha, não sei o quê, e os alunos, nossa, a gente fez uma saída de campo assim pela escola, que eles eram exploradores, né? Eles fomos explorar. E eles, nossa, do lado do nosso vizinho tem mais árvore que na nossa escola. Então, assim, despertando o olhar, né? Bacana. Despertando o olhar, assim, e nossa, estamos super animados. E eles querem saber quando que eu vou trazer as mudas e ficam me cobrando já. E mandem fotos para a gente depois dos plantios, essa coisa que vai crescendo. Afinal, para fazer um festival gastronômico com as frutas, vai crescer bastante. Então, é só agradecer a vocês, toda a qualidade, né, e gratidão por vocês dividirem todo esse conhecimento que vocês têm, né, ao longo desses anos e que vai se multiplicar, né? Espero que cada vez a gente vai conseguindo passar para outras pessoas e só aumentando. A ideia é essa, né? E obrigada. Maravilha. Muito gostoso ouvir vocês, gente. Obrigada, Patrícia. Edna e depois Luiz. Edna, com você. Bom, se puder abrir a câmera, a gente sempre gosta de ver o rostinho, mas se não puder, não tem problema. Eu estou dirigindo, eu acho que eu estou na escuridão, vai ficar assustador o negócio. Não fica assustador, não. Eu quero agradecer muito a oportunidade de ter participado com vocês. E o que eu queria dizer, Sheila, é o seguinte, cursos como esse, além da riqueza, traz memórias afetivas. Eu quero dizer que tem um vídeo lá no nosso ambiente de estudo,
que mostra como você colocar uma estaquinha, né, para apoiar a muda e fazer um númerozinho 8 com um cordãozinho que você vai amarrar. Eu não sei quantos aqui já assistiram esse vídeo, mas se vocês forem assistir, observem esse pedacinho. Eu quero dizer que traz duas coisas importantes. A primeira, conhecimentos ancestrais, esse número 8 com um cordãozinho, eu aprendi com a minha avó quando eu ainda era criança, e ver isso agora me trouxe essa recordação muito, muito feliz, né? De saber que cuidar da natureza é algo simples, não é algo tão sofisticado, né? E, Sheila, a validação é muito diferente. Uma horta, uma plantação de escola, ou a florestinha, quando ele diz que fez um curso, do que quando ele chega com os conhecimentos ancestrais e não tem essa validação. Infelizmente, porque deveria. Isso. E principalmente a validação que o curso dá para o professor ter o espaço de trabalhar isso na escola. O curso vem a validar, a qualificar, porque uma coisa é o professor chegar na escola plantando, e outra coisa é chegar na escola plantando e dizendo, eu fiz o curso com formigas. Não sei se vocês estão me entendendo, mas infelizmente, hoje, algumas validações são necessárias. Então, os conhecimentos ancestrais nós até podemos ter, mas a validação que o curso dá, eu saio feliz e saio fortalecida desse curso. Essa é a palavra que eu queria dizer. O curso nos fortalece, nos encoraja a prosseguir com esse trabalho, né, de reflorestar, de trabalhar com a natureza. Era isso. Maravilhoso saber que vocês saem fortalecidos, né? Motivados, animados, fortalecidos. Gente, só coisa boa. Eu vou sair, não vou dormir hoje à noite. Muito bom, muito bom. Obrigada, Edna. Luciana, não, Luiz, depois Luciana. Vai, Luiz. Eu só queria complementar, ela acabou falando parte do que eu ia falar, porque quando nós começamos ali com o projeto, e começamos plantando ali, porque tinha um itinerário de solo, a gente foi medir pH de solo, aí surgiu a ideia de plantar, eu arrumei as mudas e tal, e tinha alguns comentários do tipo, o pessoal fica só plantando mudinha tal, né, e tinha lá as brincadeiras lá para cima, né. Quando eu comecei a fazer o curso, a pessoa disse, você vai fazer mesmo? Eu falei, vou trazer as mudas aqui, plantar. Então, mudou um pouquinho, né? Isso que eu ia comentar com ela, que mudou a ideia, como é que fala? A ideia, o enfoque que eles davam para isso, né? E quando eu conversei com a professora de ciências, que ela está quase se aposentando, talvez nem fique até o final do ano, e eu comentei da ideia, se eu podia pegar a sala dela, ela mudou totalmente a ideia, né? Ela era meio avessa, aí quando eu falei de plantar as mudas, levar os meninos, as crianças para fazer lá, ela mudou bastante o enfoque dela, né? Então, eu acho que isso também foi bastante valioso, né? Tenho que aguentar algumas brincadeiras também, né? O pessoal pergunta se além do kit de muda, eu também ganhei o kit com as formigas para colocar lá, né? Mas a piada, eles perdem o amigo, mas não perdem a piada. Mas foi muito gratificante participar, tá? Maravilhoso. Obrigada, Luiz. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de participar do curso, que eu amei, que a natureza sempre é minha paixão, mas a gente aprender a teoria e dar entusiasmo, né, para a gente prosseguir. E por mais assim que eu estou triste por lado, como eu falei para vocês, que não me deixaram fazer esse projeto na escola, mas eu já estou articulando com a comunidade, então acho que vai sair. Semana que vem acho que a gente consegue já começar a plantar. Então tem que estou amaciando lá o senhorzinho do barzinho, a senhorinha que mora na primeira casa do escadão. É bom que eu estou conhecendo as pessoas, né? Que eu só vou lá para trabalhar. Agora eu estou conhecendo, eu já fui lá tomar uma tubaína com o pessoal, então estou fazendo de campo para a semana que vem começar a plantar. Então estou bem entusiasmada. E é legal que, como os colegas falaram, a gente está com a parte teórica agora, então a gente tem propriedade, né, para chegar e falar, a gente vai plantar. E eles sabem a importância, né, que fica aquela coisa, a gente vai plantar porque tem tal pessoa que vai quebrar, tal. Eu falei, não, a gente vai cuidar, se a gente cuidar, a gente vai proteger. Então a gente tem que primeiro convencer as pessoas para depois elas se apropriarem e tomarem conta dessa mini floresta, porque eu, de repente, esse ano já tenho
a gente precisa entrar na, como chama, remoção, né? E de repente eu vou sair da escola, então ano que vem eles vão ter que cuidar, então eles vão ter que gostar dessa floresta, né? E depois eu quero falar, por isso eu quero falar para Maria que se ela quiser mudas de punks, eu tenho bastante, eu tenho uma horta agroecológica, então eu tenho bastante mudas de punks, se ela quiser eu posso fornecer. Olha só, que maravilha. É. Muito bom. Gratidão para todos aí, muito obrigada mesmo. Muito bom, bacana essa proposta de envolver bastante a comunidade, viu, Luciana? Acho que é uma saída muito boa e, no fim, a escola vai querer trazer para dentro do terreno dela também, você vai ver. Muito bom, gente, dizer que foi muito bom estar com vocês esse tempo todo. Sempre dá uma dorzinha no coração quando o curso acaba, a gente quer que acabe, mas quando acaba a gente fica triste. Então, dizer que quem quiser sair do grupo fica à vontade de WhatsApp, eu não tenho mais fechado, em 2021 a gente fechava o grupo, agora eu não fecho mais, e o grande ponto é, as próximas turmas abertas que nós tivermos, a gente vai divulgar o link lá no grupo, então se vocês quiserem ajudar a divulgar, a gente agradece, e é também um canal para a gente receber devoluções de vocês de como é que está a mini floresta, quais os desdobramentos, enfim, nos chamar para o Festival Gastronômico das Frutinhas da Floresta, inclusive, enfim. Então, fica lá o canal, sempre tem algumas pessoas que saem, outras que ficam, mas o grupo fica aberto. Então, se vocês puderem compartilhar os desdobramentos, aí, o desenvolvimento da floresta, a gente sempre fica feliz de ver. Agradecer muito a confiança de vocês na Formiga de Embaúba, agradecer ao tempo dedicado, e a gente continua em contato lá no grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade com relação a colocar o trabalho final, a realizar o trabalho final, com relação ao plantio, tem um fórum de dúvidas do plantio. Se vocês colocarem alguma coisa lá, a gente aciona o Massa e ele responde. Então, a gente continua aí pelo menos até o dia 2 de maio. Eu peço para ninguém sair, porque nesse período... e depois do dia 2 de maio tem mais 10 dias, que é o tempo que eu tenho para dar devolutiva no trabalho final de vocês. Não tem certo e errado, não tem avaliação nota, nada disso, mas são contribuições, são pareceres que eu coloco a partir em cima do que vocês produzirem. Então, até o dia 10, 12 de junho, a gente vai estar em contato ainda no grupo, tá bom? Muito obrigada, gente. Olha que nuvem mais maravilhosa. Maravilhada, incrível, inspirada, feliz, eu adoro feliz. Fala. Sheila, uma coisa que eu esqueci de comentar é que eu criei uma expectativa da gente fazer aquela floresta de 200 metros quadrados lá na escola. Então, vocês já mandaram os dados todos lá naquele formulário? Eu mandei a filmagem, né? Não mandei fotos. Precisar de fotos, eu tiro fotos. Mas filmagem não resolve. É que a gente, acho que mais no final do semestre é que a gente vai olhar para isso. Perfeito. Aí a gente vai entrar em contato para fazer o plantio ano que vem. Ano que vem, quem sabe dá certo, a gente consegue ir para lá. Perfeito. Tá bom? Espero estar lá para ajudar. Qual que é o nome da escola, Luiz? Ana Lativita do Amaral, em Ribeirão Pires. Tá bom. Eu vou olhar com carinho. Tá bom, obrigado. Luiz Antônio Dalanese. Gente, muito obrigada. Então, muito obrigada. Achei linda a nuvem de palavras, lindos os depoimentos. Saio feliz. Obrigada, gente. Grande abraço para cada um, cada uma. Obrigada pela confiança, pelo tempo dedicado aí ao curso que a gente ofereceu. Um abraço forte. Abraços!